Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Diego Morfeu e eu estou aqui nas nossas redes sociais para conversar com você sobre concurso público, sobre dicas de estudo, sobre o conteúdo programático, sobre esse universo do concurso público ou esse universo do estudante, pegando emprestado o nosso quadro da CBN e da TV Amapá. É, Você que não me conhece e está assistindo aqui e nos achou na internet. Eu sou professor, preparo candidatos para concurso público há 20 anos e já fui aprovado em 7 concursos, além da prova da OAB. Então, no decorrer desses anos, eu tenho observado que há um pedido muito grande dos nossos alunos sobre conteúdo relacionado à organização dos estudos, conteúdo relacionado aos temas que cercam o universo do concurso público. Você fala, professor, mas que temas são esses? Bom, eu fui atendendo os pedidos, eu fui conversando com alguns alunos e eu fui fazendo algumas anotações. A princípio, eu falei, bom, vou fazer um vídeo sobre organização dos estudos, que é o que todo mundo está pedindo. E depois de organização dos estudos, a gente avançou para o estudo sobre planilha, depois a gente organizou sobre o estudo sobre planejamento. Os alunos da mentoria começaram a conversar comigo, trazendo outras demandas, e outros alunos nas redes sociais falando sobre outros assuntos, e eu fui anotando sobre tempo, sobre lugar, sobre alimentação, sobre sono, sobre essas programações que a gente chama no cursinho de Corujão, sobre planejamento, enfim, uma série. Então, se você quer mais conteúdos como esse, eu peço que você compartilhe esse vídeo, não é, com mais pessoas para que eu possa sempre estar trazendo para vocês aqui essa experiência, né? Esses comentários que são pautados em textos, leituras, estudos científicos e, claro, a nossa experiência como professor, como mentor, como organizador. Eu já trabalhei na coordenação de cursos, eu já trabalhei na coordenação com professores, planejamento de material. São muitos anos dedicados a esse assunto, né? Esse universo, esse tema concurso público. Então, hoje eu quero falar para você sobre planejamento dos estudos. Primeiro, quero te parabenizar, porque se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você fez uma escolha na sua vida e que foi assim como eu fiz essa escolha há alguns anos, que foi estudar, vencer na vida através dos seus estudos. Então, eu quero te parabenizar porque você muito corajoso. Eu quero te dizer que você não está sozinho, tá bom? Eu quero que você conte comigo e, claro, com uma série de outros profissionais que podem te auxiliar. É muito importante que você saiba que para que você possa chegar a algum lugar, é preciso que você seja orientado por um profissional. Para que você faça uma coisa certa, tudo que nós nos propusermos a fazer, é muito importante que nós sejamos orientados por um profissional. Imagina, ontem mesmo na minha aula falando sobre isso com os alunos, existem técnicas hoje para tudo, né? Para tudo. Existem técnicas para dormir, para correr. Se você quiser fazer uma corrida aí na rua, existe técnica para correr, né? Você não pode correr de qualquer jeito. Você tem uma técnica de respiração, você tem alongamento, você tem todo um pré-treino, uma alimentação correta, um descanso correto. Fazendo essa analogia, inclusive nesse campo, a gente fala muito que a preparação para concurso se assemelha a uma vida de atleta. Eu digo, inclusive, que não só se assemelha, mas que copia integralmente, sobre todos os aspectos. Como eu falei, alimentação, descanso, eh, rotina. E é esse o nosso ponto do tema de hoje. Eu vou gravar outros vídeos, mas hoje eu quero falar com você sobre a importância de manter uma rotina. A importância de manter uma rotina dos estudos. Você fala, professor, e aí que está a minha dificuldade, eu não sei por onde começar, como é que eu monto? Bom, eu faço atendimento individual, tenho conversado com meus alunos, monto, ajudo a organizar a planilha de estudos. O importante é que você saiba, primeiramente, você deve ter uma planilha de estudos. O que é uma planilha de estudos? É uma rotina de estudos. Você fala, olha, pensa bem,
você já tem essa rotina, você já tem essa planilha na sua vida. Mesmo que você não tenha uma agenda, isso escrito, com certeza você segue uma planilha, né, que já está internalizada. Por exemplo, você de manhã deve ir trabalhar, você à tarde leva o seu filho na escola, você à noite. Inclusive, deixa eu fazer uma anotação também, deixa eu fazer uma observação de uma anotação também aqui. Eu vou, a gente, quando a gente fala a gente vê muito vídeo, muita gente falando, livros falando sobre preparação para concurso, tratando todo mundo como se fosse igual, né? Quando ele fala assim, o aluno deve fazer isso, o concurso deve fazer isso e tal, quando na verdade, assim, as pessoas são diferentes. A orientação que eu dou para um homem é diferente da orientação que eu dou para uma mulher. Você fala, "Pô, mas como assim, né? Porque uma mulher, a rotina dela é diferente. E se ela for mãe, a rotina dela é diferente. Se ela for mãe solteira, a rotina dela é diferente. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse primeiro vídeo de uma série que eu vou publicar. Eu vou falar de modo geral, mas depois eu vou fazer publicações específicas, beleza? Então, a primeira é essa, criar uma rotina. Esse é o primeiro passo. Uma rotina que você já deve ter criado, porque você intuitivamente já deve seguir. Cito de novo: você deve trabalhar de manhã, leva seu filho na escola à tarde, aí você vai à igreja a alguns dias da semana. Você já tem uma rotina semanal, né? Você já tem uma rotina semanal. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa pegar essa rotina semanal, né? E a partir dessa rotina, você precisa criar uma organização dos estudos. E aí existem algumas ferramentas para isso. As mais conhecidas são a planilha de estudos, uma planilha semanal, uma organização semanal, e o ciclo de estudos, uma planilha semanal ou um ciclo de estudos. Qual é a melhor? Qual é a certa? Qual é que vai fazer você passar no concurso? Olha, hoje em dia se fala muito em ciclo de estudos. Há pelo menos assim, um pensamento majoritário que ela é muito mais eficiente. Eu vou colocar aqui a característica das duas, vou te mostrar o exemplo na tela das duas, tá certo? Vou te falar qual foi a que eu usei quando eu me preparei para vários concursos e vou deixar você à vontade para escolher a sua, beleza? Então, primeiro passo, criar uma rotina de estudos. Segundo passo, bom, já criei uma rotina, ainda sobre o primeiro passo. Opa, desculpa. Criar uma rotina de estudos. Essa rotina, ela precisa estar condizente com a sua realidade, certo? Quando eu converso com os alunos na mentoria, você que já fez mentoria comigo, lembra disso? Sem você muitas vezes perceber, eu vou perguntando uma coisa natural, mas na verdade eu estou mapeando a pessoa. Então eu pergunto assim, quanto tempo você está estudando? Aí a pessoa, professor, eu estou estudando eu fico estudando 2 horas por dia, 3 horas. Eu falo assim, ó, você está fazendo cursinho? Né? E o aluno vem aqui e fala, eu estou fazendo e tal. Por quê? A planilha, o ciclo, ou a planilha semanal, você deve fazer a partir da sua rotina do dia. O que isso quer dizer? Vamos lá. Segunda-feira, agora, prioridades. Se você escolheu estudar para concurso, você disse sim para uma vida, e dizer sim para um estilo de vida significa dizer não para outros estilos. Repito, manter o foco, e aí uma fala do Steve Jobs que eu vou reproduzir, ele diz algo extremamente interessante quando ele fala sobre foco. Manter o foco não é dizer sim para um caminho, é dizer não para outros. É dizer assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, então eu tenho que dizer não para cá. Eu estou fazendo isso aqui, eu tenho que dizer não para cá. Né? Você está estudando para concurso, existem práticas que são inconciliáveis. E isso é importante você saber, porque você não vai conseguir montar uma planilha de estudo se você não tiver noção muito clara que são inconciliáveis. Por exemplo, você não pode montar uma planilha de estudo se segunda-feira você fala assim, professor, segunda é o meu futebol. E terça? Professor, terça eu corro na praça. Bom, e quarta? Professor, aí quarta é a rodada do campeonato. Quarta eu assisto com meus amigos, futebolzinho, resenha, happy hour, cervejinha. Bom, certo. E quinta? Professor, quinta
Quinta é o dia do poker, é o dia do baralho, a galera reúne lá na casa. É bom, em sexta, sextou, sexta pô, ninguém quer trabalhar nem estudar na sexta. Sexta meu amigo, eu tô, claro, esse exemplo que eu estou falando aqui pode ser um pouco exagerado, mas se de alguma forma, alguma coisa se aproveita para você, pegue a visão. Ou seja, se você está montando uma planilha de estudo e você está vendo que existem coisas ali que tira da tua planilha, da tua rotina semanal, tira, por exemplo, toda terça eu tenho que 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses de preparação, às vezes um ano, mais de um ano, você precisa centrar e falar assim, não, eu vou passar nesse concurso, eu quero estudar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero mudar a vida dos meus filhos, eu vou estudar. Então você precisa manter o foco, beleza? Existe um assunto que é muito interessante, que é sobre família. É um outro tema, porque um vai puxando o outro. Eu vou falar sobre família em outro momento, beleza? Que também vai, senão vai se estender muito o vídeo. Eu estou falando sobre planilha, porque um tema vai puxando o outro, certo? Que é muito importante, né? Esse tema família. Então, na sua rotina, você precisa montar suas prioridades, beleza? Montar suas prioridades. Então, não vai haver espaço lá para coisas como é, é, ficar de bobeira, assistir uma série, por exemplo. Não existe isso. Eu vou assistir, o edital está aberto, eu estou estudando para um concurso, para dois, três às vezes, que é um outro assunto que eu vou falar. Como é que estuda para 3 concursos ao mesmo tempo? É um outro vídeo. Então, não existe esse negócio de maratonar série. Você tem, pô, mas não existe. É inconciliável, é inconcebível, beleza? Mas vamos lá. Então, deixa eu compartilhar com você aqui a tela. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou falar sobre, eu vou colocar primeiro a planilha. Vou colocar aqui primeiro a planilha de estudo. Você está me vendo aqui no canto. Pronto, beleza. Aqui é uma planilha que eu peguei do site aqui, concursos, dando o crédito para essa empresa, que inclusive é uma empresa muito boa, muito séria, né? Uma aliada aí para os concurseiros. Então, eu peguei aqui um exemplo para passar para vocês. Nessa planilha, você percebe que há horário segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí você vê lá de 6 às 7, 6 da manhã, 6 às 7. Segunda-feira, português. E aí ele vem aí de 7 às 8, ida para o trabalho. Muito interessante porque 6 às 7 é um horário que, para quem tem filho, é um horário muito estratégico, porque muitas vezes você não consegue estudar em outro horário. E aí tem o concurseiro, olha como o universo são várias situações, né? Aí tem aquele concurseiro que tem que conciliar com os filhos, ele que não pode deixar os filhos, não pode devolver, então ele precisa estudar, claro, e precisa conciliar e tem que dar atenção para os filhos, né? Mas também tem que conversar. Mas eu vou falar sobre isso no tópico família. De 6 às 7. Outra coisa, cansaço. Não pode estudar cansado. Não pode estudar cansado. Então, se você já trabalha muito, à noite você já está cansado, você fala, professor, eu tenho que dar uma esticada à noite. Bom, eu sugiro que você não estude cansado. Então, muitas vezes à noite não será possível você estudar. Então, o que que você deve fazer? Você deve acordar mais cedo. Você deve acordar mais cedo e dar uma esticada. Outra coisa, eu vou depois fazer um vídeo também só sobre tempo de estudo, mas eu tenho que citar pelo menos um pouquinho aqui, porque a gente está falando de planilha e tem tudo a ver. Sabe qual é o correto para estudar? Pessoal, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer a resposta, né? Qual é o tempo certo para estudar? O tempo certo. Olha, o fato é que o certo é estar estudando. Você deve estudar o tempo, né? Aproveitar o máximo possível. Muita gente fala assim, pessoa que eu vi no método, o método Pomodoro, fala em 25 minutos com intervalo e tal. Pessoal, 25 minutos, 25 minutos não é nada. 25 minutos não é nada, entendeu?
é aquecimento. Você já fez eu já fui a umas aulas de CrossFit. Você já assistiu, já participou de uma aula de CrossFit, que ele dá sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos de aquecimento. O aquecimento é para morrer o atleta lá, o aluno. Você já assistiu aquelas aulas, já participou de uma aula dessa? E quando você pensa assim, passou lá aquela coisa, pô, ainda bem, amanhã eu volto. Aí o professor fala assim, não, foi só o aquecimento. Ainda vai começar, agora que vai começar o treino, né? Então, 25 minutos de estudo é um aquecimento, pessoal. Né? Se você puder dispor de 1 hora, 2 horas, 3 horas, vamos lá. Daqui a pouco eu te falo sobre o intervalo. O importante é que você tenha um máximo de horas possível. Por isso que tem que otimizar lá. Por isso que não pode zerar a série, não pode sair para beber. É por isso. Porque o tempo é um ativo, o ativo mais precioso que nós temos. Então você deve potencializar o seu tempo e não dividir com besteira. Não é que não seja importante, eu mesmo gosto. Eu estou nesses exemplos de jogar um futebol, tomar uma cerveja com os amigos, um happy hour eu gosto. Mas num período que eu estudava para concurso, isso era impensável, entendeu? Então, vai chegar um momento na sua vida que você vai desfrutar bem desses prazeres, né? Então vamos lá, né? De 6 às 7, segunda, aí a planilha vem ida para o trabalho, 7 às 8, né? É uma planilha assim, o que concurso dispõe aí de uma planilha, de modo geral, 6 às 7. Aqui no Amapá, não sei de onde você está assistindo o nosso vídeo, mas aqui no Amapá, 6 às 7 não faz parte da nossa realidade, aqui tudo é muito próximo. Muitas vezes a pessoa está no seu trabalho há 10 minutos para chegar no trabalho, demora 15 minutos do trabalho. A maioria das pessoas moram. É uma cidade, né, Macapá, uma cidade relativamente pequena. Então, muitas vezes não dá 1 hora para chegar no trabalho. Ou seja, se você está assistindo ao nosso vídeo, você é do Amapá, possivelmente você vai ter ainda aí mais umas meia hora para ficar estudando, porque você ainda tem um tempo para ir para o seu trabalho não é tão longe. De 8 a meio-dia trabalho. Trabalho. Nessa planilha, a gente está falando de um concurseiro que trabalha. Nem todo concurseiro trabalha. Alguns estão desempregados, né, estão exatamente estudando para passar no concurso, e outros têm a felicidade da família sustentar, né, da família aguentar as pontas, muitas vezes a esposa, o esposo, né, um tio, patrocinador, um avô. Né, então, o cara, muitas vezes, ele está ali, ele não tem esse espaço. Aí você fala, pessoa, e quem trabalha? Bom, quem trabalha eu vou fazer depois um vídeo só sobre quem trabalha, porque eu tenho umas ideias radicais sobre esse trabalho. Mas eu vou te adiantar aqui. Eu já vou te adiantar aqui. Se esse trabalho estiver valendo a pena mesmo, você continua, concilia, mas se esse trabalho está te atrapalhando, saia desse trabalho. Sai desse trabalho. Se ele está te atrapalhando, você fala, professor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe do que está falando, só leu um livro, você nunca trabalhou. Quem me conhece sabe que eu já saí de alguns para determinados projetos, não aceitei outros para determinados projetos, mas também é tema extenso para outro momento. Beleza? Então, no nosso material aqui, você trabalha. Aí, almoço, 1 hora de almoço. Bom, então, claro que planejamento é flexível, né, pessoal? Planejamento é flexível. Mas é importante que você tenha, aí volta ao trabalho, né? Aí você tem de 18 às 20, só 2 horas direito administrativo, depois 2 horas informática. Eu não vou ler todo a planilha, mas o que eu quero te dizer é que, aí você fala, professor, nesse mundo mágico aí da planilha, esse concurseiro, ele não furou o pneu do carro dele, ele não teve não pagar nenhuma conta e ter que resolver alguma coisa ao banco, ele não teve nenhum empecilho durante o dia. Olha, imprevistos acontecem, a planilha é flexível, né? Não quer dizer que porque imprevistos acontecem que você não vai montar uma planilha. Então, é claro que você vai montar sua planilha, mas claro que imprevistos acontecem, né? Imprevistos
são, na verdade, muitos são previstos. Mas por que são previstos? Por exemplo, todo dia 30 você recebe, você tem que ir numa loja pagar, você deve ir ao banco reservar alguma coisa, isso aí não é imprevisto, né? Então, isso já faz parte da tua rotina. Na nossa planilha aqui, você percebe e fala assim, professor, tem 1 hora ali, tem 2, 4 horas à noite para estudar. Qual é o ideal? Olha, isso não é a nossa opinião, né? Existem estudos científicos que falam sobre isso. Depois de 90 minutos, já é muito complicado. Como eu te falei, depois eu gravo sobre método de estudo, eu falo do Pomodoro num vídeo separado, porque alguém pensa, 25 minutos, depois dá um intervalo, depois volta. Olha, pessoal, eu gosto de orientar meus alunos a fazer de 60 a 90 minutos, para poder dar o primeiro intervalo, entendeu? De 60 a 90 minutos. A partir de 90 minutos, já não é mais interessante, porque o cérebro ele já está cansado, já não consegue absorver com a mesma qualidade. Então, a partir de 90 minutos, o que você tem que fazer? Você deve levantar, você deve dar uma oxigenada no cérebro, tomar uma água, você deve, né? Sei que tem aluno que é tarado, que quando ele termina de ler, de estudar, de resolver uma questão, ele levanta e já vai para outra coisa para resolver, outra coisa relacionada com o curso. O ideal não é isso. O ideal é que você dê uma caminhada, dê uma relaxada, dê uma respirada, entendeu? Como uma fruta, isso que é o ideal, beleza? Aí, intervalo, pessoal. Intervalo. Intervalo significa o quê? 5, 10, 15 minutos no máximo. Intervalo. E aí você volta. Aí você volta com outra matéria? Sim. Eu acho muito importante o candidato colocar 2 matérias na planilha. Por exemplo, eu falei para você que eu ia mostrar a planilha e o ciclo de estudo, né? Como esse é muito extenso, eu vou comentar a primeira, a segunda-feira, né? E os outros vocês percebem que seguem o mesmo padrão. Eu sempre estudei por planilha. Eu disse que eu ia falar qual era qual foi a que eu escolhi, se foi a planilha ou foi o ciclo. Eu sempre estudei por planilha. Eu tenho planilha para tudo. Lá no escritório onde eu trabalho, a gente tem planilha, eu tenho planilha para pagar minhas contas, eu tenho planilha para fazer meus investimentos, eu tenho planilha para um monte de coisa. Eu sempre estudei por planilha. Então, hoje em dia, eu vejo uma crítica assim, muito grande em torno da planilha de estudos. Muita gente que defende o ciclo fala assim, planilha é coisa ultrapassada, né? Que hoje fala em ciclo de estudo, porque a crítica, deixa eu explicar por que falo muito porque a planilha é assim, o cara coloca a segunda, aí ele coloca lá na português e depois ele coloca lá direito administrativo e de informática. Se acontecer um imprevisto lá às 20 horas da segunda e ele não puder, aí ele chega na terça e já está perdido. Se ele começa na terça, ele vai em AFO, Administração Financeira Orçamentária, se na terça ele começa a AFO, ou ele termina, ou ele começa a informática, que aconteceu imprevisto na segunda. Então, muita gente faz uma crítica, chega nessa hora o candidato fica doido ali, quando chega na terça de manhã. Né? Aí muita gente faz essa crítica nessa hora. Bom, o que eu faria? O que eu faria, né? Com o que eu fazia e faria no lugar do concurseiro. Quando eu era concurseiro, quando chegava na terça, nesse meu exemplo aqui, eu retomava a informática. Retomava a informática, fazia informática, terminou a informática, partia para outra matéria que estava na minha terça. Por que não sacrificar? Você fala, professor, mas a gente já está na terça, não deu tempo, passou, não. Se a gente sacrificar aquela informática ali, a gente só vai voltar a vê-la 10 dias depois. Está errado, entendeu? Está errado. Então, o certo na planilha de estudo o certo na planilha de estudo é você avançar todas as matérias, né? Você abrir várias frentes de estudo e você vai avançando conjuntamente, entendeu? Você não vai avançando muito o português e deixando. Aí você fala, professor, deve estudar todas as matérias do edital? É uma outra pergunta muito importante, né? Todas as matérias do edital a gente tem que estudar também matéria de um vídeo separado, porque existem algumas estratégias dependendo do edital, certo? Bom, basicão, você deve dar mais importância para aquelas que são mais, que o peso é maior, que tem mais questões, são mais decisivas. Língua portuguesa sempre é uma matéria muito importante, beleza? Então, faz o teu planejamento, faz a tua planilha, ou o teu ciclo de estudo, daqui a pouco eu falo do ciclo lá,
Lembra que o planejamento ele é flexível e lembra de respeitar o planejamento, porque não faz sentido você ter uma planilha. E outra coisa, você fala, professor, mas é aquela hora que eu estou estudando, naquela hora que eu estou estudando, o que acontece? Eu tenho que resolver questões ou eu tenho que ler o conteúdo? Olha, os dois. Você precisa avançar no conteúdo e você precisa resolver questões. Você precisa avançar no conteúdo e precisa resolver questões. Beleza? Você deve fazer questões depois de fazer o conteúdo. Parece óbvio isso, mas nem todo mundo faz. Parece óbvio dizer, claro que tem que fazer questões. Tem muito candidato que só quer fazer questões, não vê o conteúdo. Aí ele volta no conteúdo a partir das questões. Olha, quem faz já só questões e volta no conteúdo só a partir das questões é porque já está mais introduzido no mundo dos concursos. Mas se o candidato está começando, é preciso primeiro ler o conteúdo para depois ganhar moral para fazer as questões. Beleza? É preciso fazer questões separadas e tudo mais e depois simulado. Depois eu vou explicar para você como é que faz o simulado. Tá bom? Resolver questões. Não esqueça. Não é ficar lendo. Ler não é estudar. Assistir aula não é estudar. Isso é muito importante. Eu falo para meus alunos, quando eu estou na sala de aula, aí eu costumo perguntar assim, quem foi meu aluno sabe. Você está estudando ou você está assistindo a aula? Aí um monte de gente fala assim, eu estou estudando, professor. Pô, o cara se sente importante que ele está estudando. Eu digo, não está estudando como não? Se eu vim para cá para estudar. Não, não, você está assistindo a aula. Ué, não é a mesma coisa, não? Não. Assistir a aula é assistir a aula. Estudar é outra história. Né? Estudar é o momento que você está na sua planilha, está resolvendo questões, está anotando, está riscando, aí você está estudando. Beleza? Assistir aula é quando você vai para o cursinho, quando você assiste a uma videoaula, você assiste aos nossos cursos online, aí você está assistindo a aula. Beleza? Vamos lá agora para o ciclo? Deixa eu parar aqui, cortar aqui, deixa eu ir para o ciclo para mostrar para vocês sobre ciclo de estudos. E aí você pode fazer seus comentários, pode fazer suas perguntas, fique à vontade. Ciclo de estudos. Pô, isso aí tá diferente, né? Aí já agora deu um nó. Não, 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 não. Ciclo de estudos acontece da seguinte forma: você vê ali o 3, você vê ali o 2, você olha ali que tem 1 hora, vê de português. Você vê que português está 01, 3 horas. Raciocínio lógico, 2 horas, 02. Inglês, 1 hora, 03. Direito constitucional, 04, 2 horas. Direito administrativo, 2 horas, né, 05. O ciclo é o queridinho dos concurseiros hoje. Todo mundo fala de ciclo, está na moda, e é igual o mapa mental. Hoje em dia todo mundo fala em mapa mental, caiu no gosto também. Hoje eu vou explicar o que é o mapa mental. Qual é a crítica que fazem lá na planilha, naquela planilha que chamam de planilha tradicional? A, a, a crítica qual é? Muita gente fala assim, se você está na planilha e diz que na segunda-feira é português e matemática, se acontecer, de repente, faltou no teu trabalho, a tarde toda você tinha que estar no trabalho, mas Deus o livre, morreu alguém lá e dispensaram todo mundo, você não vai trabalhar. Você ficou a tarde toda livre. Aí o que você vai fazer com a tarde toda livre? O que o concurseiro vai fazer? Vai estudar, claro. Aí você fala, professor, então, aí só que está engessado. Aí está na planilha só português e raciocínio lógico, está engessado. Olha, como eu disse, eu sempre usei planilha e naquele momento, eu escava o português, escava o raciocínio lógico, dava uma beliscada, inclusive em outras matérias ali, tudo muito mapeado, tudo muito organizado. Aí a gente já fica desesperado, que não, porque aí não pode ultrapassar, pessoal, planejamento flexível. Planejamento flexível. Mas tudo bem. Essa é a crítica que fazem contra a planilha. Fala assim, naquele dia que acontece alguma coisa, você ganha mais tempo, você está engessado. Naquele dia que de repente acontece imprevisto, você perde tempo, você está engessado, porque você vai para outro dia. Bom, no ciclo é diferente de fato. Porque no ciclo acontece aqui, olha, aqui é um ciclo: português, raciocínio lógico, inglês, direito constitucional, administrativo. 5. O ciclo ele vai passando, de repente, naquela segunda-feira, você vai estudar português 3 horas, aí você parte na segunda-feira, raciocínio lógico. Na segunda-feira, você parte para o inglês, se você conseguiu, tem mais tempo. Você parte para o direito constitucional. Na segunda-feira, você parte para o direito
administrativo. Se ainda você tiver tempo, você ainda volta, fecha o ciclo, vai para em português. Em um outro cenário, segunda-feira você tinha que estar estudando português, começou o teu ciclo, deu a largada, começou o teu ciclo, e aconteceu um imprevisto, você foi chamado no trabalho, lá ninguém conseguiu te liberar, aquela confusão, você só conseguiu trabalhar português. Na terça-feira, você vai trabalhar raciocínio lógico, porque era o 02 do ciclo. Você não fechou o ciclo, você vai para raciocínio lógico. Aí você fala, professor, na terça-feira aconteceu uma tragédia tão grande que eu tive que ficar trabalhando lá, não deu. Então você vai para quarta-feira, ainda no raciocínio lógico. Você não fechou aquele, olha, tá entendendo? Você não fechou. Essa que é a ideia. A ideia do ciclo é que tenha mais flexibilidade, né? Que tenha mais, que seja o ciclo seja muito mais realista, né? De acordo com a necessidade do aluno. Então, fica a seu critério. Como eu falei, pessoal, eu sou concurseiro da moda antiga, né? Eu gosto da planilha, oriento meus alunos a seguir planilha, mas também oriento aqueles alunos, será que se adapta melhor ao ciclo de estudo? Será que não é melhor a tua realidade? O ciclo ele é diferente de repente, né? E você que está me assistindo, você comenta aqui, você deixa seus comentários se você prefere a planilha ou se você prefere o ciclo de estudo. E se você quiser mais conteúdo nesse sentido, você compartilha com seus amigos, porque eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você toda a experiência que eu tenho com o concurso público, ajudando candidatos a passar, né, e ficando muito feliz quando alguém me dá um retorno, quando alguém manda uma mensagem nas nossas redes sociais, fala assim, professor, obrigado. Obrigado pelaquela dica, pelaquela aula, pelaquela motivação. Isso enche, alegra muito nossos corações. Meu amigo, tenha muito sucesso na caminhada que você decidiu traçar e eu espero que você alcance todos os seus objetivos, se Deus quiser. Aliás, Deus quer, e depois eu vou te explicar também sobre isso. Deus quer que você alcance. Um abraço e até a próxima.